A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. Osni Bermudes, um pioneiro do rádio e da televisão do Paraná, é o nosso convidado de hoje aqui no programa Memória Paranaense. Osni, com 13 anos foi sua ligação com o rádio, começando pelo serviço de alto-falante do Colégio Santa Maria. Isso mesmo, Billy. Nós fundamos e montamos o SASME, Serviço de Alto-Falante de Santa Maria, para participar das comemorações naturais de todos os domingos de manhã. A sua passagem do serviço de alto-falantes do Colégio Santa Maria para o rádio, como é que se deu isso? Deu-se da seguinte maneira: o diretor da Rádio Marumbi eram dois titulares, o Dr. Castilho e o Dr. Tobias Macedo Júnior. O Dr. Castilho nem aparecia na rádio, a rádio ia bem, nem chegava lá. E o Tobias Macedo participava com o pessoal, animado, isso está ótimo. Então, nós fizemos ver que ele podia dar uma vaga para toda a turma na Rádio Marumbi. Isso foi por volta de 47 e a Rádio Marumbi era uma emissora de Campo Largo. Campo Largo. Mas que entrava bem em Curitiba, né, com o som. Isso. Foi dessa forma que ele resolveu, junto com o Castilho, vamos levar essa gurizada para lá. O seu interesse era pela área técnica, e aí você trabalhava na sonoplastia e também trabalhava nas instalações técnicas para as transmissões que eram externas. Eu era auxiliar técnico, porque todo mundo devia fazer o que eu sempre fiz. Uma novidade eu ia conhecer, mas queria saber, por exemplo, uma mesa de som nova que tivesse um potenciômetro de movimento horizontal. Isso aí trazia para mim a perfeição. Eu sei que foi inventado esse novo potenciômetro, e porque ele faz isso, isso e isso. Então a gente ficou feliz, foi em turma para a Rádio Marumbi, e, sinceramente, foi um grande marco da radiofonia. Quando a Rádio Marumbi veio a Curitiba, já tinha a Rádio Clube, e logo em seguida entrou a Rádio Guairacá, Sociedade Guairacá, que era do grupo Moisés Lupião. Essa rádio levava tão sério as coisas que a voz dos locutores, eles faziam testes até achar, são 5 locutores por dia, a mesma timbre de voz, a mesma entonação, e você em casa se confundia, não sabia quem estava falando. Buscava-se uma padronização, então, da locução na época. Locução. É como eu, ali no Craveiro Lopes, na chegada dele, eu ia esquecendo de delegar um negócio interessante. Mas nós fizemos os jalecos, o distintivo da rádio, para dar cobertura aos atos oficiais de toda parte. Na cobertura externa. E era aí que havia necessidade maior de improvisar, que era o seu trabalho para fazer a transmissão técnica, né? Até mesmo a instalação de um transmissor em um carro para poder fazer isso à distância, na época. Essa foi outra boa. Bolamos um Ford Bigode para ser o carro de reportagem da Rádio Marumbi. Compramos ele por R$50 mil. Mas surtiu tanto efeito benéfico para a rádio, a emissora lá vem a Marumbi, vinha o Fordacão lá, e eu subia em cima da lona e transmitia o jogo. O que é que se fazia mais com externa no rádio na década de 40, de 50? Fazia-se tudo o que acontecia em termos de esporte no Paraná. Futebol? Futebol era a coqueluche. Então, futebol, partida de golfe.
Solenidades, se acompanhava com a cobertura ao vivo também, no Palácio, na Prefeitura? Tudo. Todos os acontecimentos, a Marumbi estava presente. Como é que surgiu o seu interesse em guardar fotografias, principalmente, que é um grande volume, e também peças do rádio, que mais tarde pode vir a originar um museu do rádio? Como é que começou isso, guardar aquelas peças, microfones? Aquilo eu acredito que aconteceu quando eu era um adolescente ainda, porque eu veio naturalmente que eu guardar coisas. Foi assim que nasceu a minha veia de ferro velho. No rádio, seu interesse maior sempre foi a sonoplastia, a área técnica ou ainda a área administrativa, como gerente? Aí foi uma imposição do pessoal. Eu então brincava, para fazer vale, tem que pagar o sanduíche para os negros. A Rádio Marumbi, qual foi a importância dela na década de 50, até a chegada da Rádio Guaracá? A importância foi o seguinte: Curitiba tinha uma perspectiva de ser uma das cidades que maior número de rádios podia ter. Foi política que ajudou, tudo. A rádio aqui tropeçava nela, né? Um grande número de concessões. Concessões exageradas. Tanto é que hoje pode notar que as rádios estão em grande número vendidas aos pastores que fazem sua pregação pelo rádio. Vamos então para o intervalo comercial. Estamos conversando aqui com Osni Bermudes, um dos pioneiros do rádio e da televisão no Paraná. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No programa Memória Paranaense, estamos conversando com Osni Bermudes, pioneiro da rádio e televisão no Paraná. A sua participação na televisão foi logo na chegada da TV aqui no Paraná e no momento que a TV Tupi, através do Canal 6, com os diários associados, chegou ao Paraná em 60? Foi, justamente. Foi aí que começou. Eu fui pela rua divagando numa sexta-feira. Eu tinha terminado de apresentar minhas tarefas na Rádio Marumbi. Eu digo, eu vou ser alguma coisa na televisão porque eu gosto da televisão. No dia seguinte, parece combinado. O Aloysio Finzetto mandou me chamar. Olha, você vai ser o meu assistente e o primeiro diretor de TV. Eu fui franco, digo, conheço didaticamente. Não, senhor, eu sei que você sabe. Quando ele disse, eu sei que você sabe, ele disse, você entendeu? Está contratado, vamos praticar nas câmaras lá embaixo. Foi assim que tudo começou. E do diretor de TV, na época, se exigia bastante, né? Muita coisa ao vivo feita no estúdio. Era tudo ao vivo. Mentalize que curioso a gente tinha que fazer. As tapadeiras. Os cenários? Nós chamávamos de tapadeiras, porque nós tínhamos câmera Vidicom e os técnicos chamam de dura para fazer imagem, precisa muita luz. Então nós fazíamos as tapadeiras do modo inverso, em vez de frente para trás, de trás para frente, porque vai entender já. Fazia o programa da Boa Noite, depois fazia 11h30 nos esportes, e vinha até às 5 horas da tarde que entrava no ar. Estava já em ordem. Porque terminava um programa, tinha que todo mundo correr para ajudar os colegas a mudar o cenário o mais rápido possível. A mudança do cenário exigia um tempo em que ficava o selo da emissora no ar. Isso.
Normalmente era o mascote da estação. A rede Tupi tinha o Curumim, a rede da Gibechede, Canal 12. Canal 12, o Pioneiro. A ideia das traquitanas para colocar no ar foi uma solução que você encontrou para aquele momento em que se fazia a troca de cenários. 7 minutos, 10 minutos em que fazia a troca de cenário, ficava a traquitana no ar. Aí é que está a minha grande satisfação de ter criado essa bolação que foi apelidada por um cameraman, que vamos chamar daqui para frente de traquitana, porque nos primeiros 5 dias focaliza a câmera lá no lado esquerdo, focaliza a câmera lá. O câmera disse, por que não fazemos as traquitanas? Então, um canto para as traquitanas e terminava o programa, começava a traquitana a funcionar. Era geralmente um pequeno boneco de corda ou a pilha que se movimentava e a câmera ficava ali fixa enquanto se trocava o cenário. Isso, com músicas bem escolhidas, como exemplo, de tarde, entrava antes de cada programa, de tarde, com músicas infantis, e para chegar à noite já é um negócio mais elaborado. As crianças, principalmente, gostavam, não é? Gostavam, porque eles chegavam a perguntar, um dia antes dos eventos, 7 de setembro, as grandes datas, qual era a traquitana que os Osni ia fazer. Então isso me deixou de veras emocionado. Porque é preciso explicar que naquela época, diferente de hoje, não havia movimento na televisão, não havia, por exemplo, filmes animados, era tudo slide fixo com as propagandas. Aí é que irritava o telespectador sem querer. Porque o slide ficava, às vezes, vários minutos no ar. Chegou a ficar 12 minutos, que foi uma câmera, outra com risquinhos. A câmera dos risquinhos era porque cada meia hora a gente tinha que dar um soco na câmera, porque ela trabalhou tanto no Rio de São Paulo, que a imagem limpava. O telespectador contribuía, mandava alguma coisa que pudesse ser aproveitada para se colocar nas traquitanas? Impressionante. Ele não só trazia o pacote de brinquedos, como nos grandes eventos, sempre tinha um item. Por exemplo, tinha muita gincana em Curitiba. Uma das tarefas era certa, a turma sabia, ponto ganha. Era trazer para os Nibermudes um brinquedo velho quebrado. Que era aproveitado depois. Claro, que era montado. Esse sistema, durante quase toda a década de 60, foi aproveitado, até chegar o videotape. Certo. Aí chegou o videotape, a história mudou, a água por vinho. Houve uma delas em que se colocavam as fotografias das crianças no carrossel e havia aí o pedido das crianças para se colocar aquelas fotos, né, para se trocar as fotos. Como é que era? Você lembrou bem, Vini. O carrossel do Curumim girava e a música tocava na sonoplastia. E quando eram datas especiais, havia ainda uma voz bonita que era característica das traquitanas. Essa voz era até da Luísa Fizeto. Mas um fato que nos deixou assim satisfeito e curioso foi que as traquitanas do carrossel eram recortadas pela gente a cabecinha só da criança. E todo dia eu tinha que mudar para todos ter sua vez. O Canal 6, ele teve uma fase longa de concorrência direta com o Canal 12, os dois canais que existiam na época. Como era essa disputa? Primeiro pelos filmes, quem tivesse mais filmes. Mas, em termos nacionais, já vinha calçada praticamente redes. Apareceram os shows, os grandes shows, uma vez por semana. Enfim, a programação vinha se ajudando. Com a chegada do videotape, possibilitou isso, né, lá por 66 em diante. Isso.
Então, houve um salto grande. O Canal 4 passou a ter grandes programas de âmbito nacional, que é Alianças para o Sucesso, que era feito ao vivo. Quando a televisão chegou em 60, eram poucos aparelhos em Curitiba. Quando deu para perceber que a televisão começou a se tornar popular, que mais pessoas acompanhavam aquela programação? É um pouco discutível o número pequeno de televisores nessa época. Porque Curitiba surpreende de vez em quando. Não tinha poucos televisores. As externas pela televisão, na década de 60, como era organizar e realizar uma externa que você dirigia lá como diretor de TV e também na parte de instalação desses equipamentos? Era trabalhoso, mas a equipe respondia bem. Por exemplo, na primeira transmissão que foi de Piraquara com os detentos, nós tínhamos que ligar os micro-ondas. Um pequeno link era montado para isso. Daqui até lá. Mas como não tínhamos outros apetrechos para botar na direção, a gente ficava no prédio do edifício Mauá, fazendo que nem marinheiro lá, 5 batidas de luz, o outro respondia 2, a imagem está chegando ruim, né? Então era meio artesanal, mas bem... E foi essa, então, de Piraquara, a primeira transmissão que fez o Canal 6 à distância de uma reportagem externa? Foi essa. Até um contrassenso, né? Teve fatos curiosos, porque os jogos eram transmitidos diretamente para o povo vibrar. Por exemplo, no jogo do Ferroviário com o Água Verde, o Ferroviário tinha um zagueiro chamado Pinheiro, sobrenome, né? E o jogo ia bem quando, em dado momento, o câmera que estava com a bola caiu o jogador na frente dele, eu disse, vai para o Pinheiro. A câmera saiu do campo e foi para o Pinheiro. Ele imaginou que fosse o Pinheiro, não o jogador. A chegada do Canal 4, o sucesso que veio, o show de jornal de que você participou na execução. Isso já em 66. Esse foi, eu acredito, como o maior acontecimento até agora no Canal 4. Porque tirar 92,6% de Ibope, quase toda noite, é que o jornal tinha seu valor. Inclusive, como você sabe, afastou até um governador. No caso, Haroldo Leão Pérez, na época, né? A quem Paulo Metel fazia oposição. A utilização das traquitanas, de outra forma, elas voltaram nesse jornal com a voz de Chacon Júnior e através de uma espécie de marionetes. Porque não existia o colorido ainda. O colorido estava nascendo nas experiências dos laboratórios. Aí, então, veio a criação desse boneco para dar o tempo. E como foi feita uma votação lá, ganhou o Gorjas. Então, toda noite no jornal, entrava em traços brancos, você deve ter visto, o Gorjas dando previsão do tempo. Como é o seu projeto da criação de um museu da comunicação, né? Você tem um material suficiente para isso? Seria necessário que a prefeitura, governo, que alguma instituição adotasse essa ideia? Precisamos estudar isso também, Felipe. Porque o que nós possuímos lá é um trabalho de 37 anos. 37 anos nas folgas que a gente tinha,
para estranhos que iam visitar essa ou aquela estação. Na saída, muito obrigado, Suzy. Até a próxima. Digo, não esqueçam o meu rádio quebrado, porque a válvula não existe mais. Ao longo do tempo, você foi também guardando aparelhos antigos, de televisão e de rádio? Aparelhos antigos. Por exemplo, eu tenho o primeiro videotape portátil, só para falar, nem você conhece, um instrumento que veio para o Brasil e ficou atuando pouco tempo, o cortador e montador de fitas de videotape. Que era montado na cola. 2 polegadas. No durex? Na cola. Uma cola especial porque a imagem tem uma banda que emite o sincronismo. Ali não pode ir nada, tem que ser editado eletronicamente. Mas o curioso de tudo isso é que esse aparelho não entrou quase em ação, porque as fitas eram muito caras. Porque inventaram, parece um objeto de análise, a pessoa fica olhando, marca a fita, onde tem o sincronismo, e colava a fita. Daí, todo mundo gostou, porque foi no programa de Chico Anísio a primeira apresentação. Mas depois pensaram, mas deve estar criando coisas melhores, um editor eletrônico, porque a fita que ia para a montagem não servia para mais nada, né? Servia para esse programa, para aquela máquina. Osni, essa coleção continua crescendo. Você ainda aceita doações, televisores antigos, rádios antigos, está aberto ainda? Está. Isso é um museu, não para nunca. É curioso, eu disse outro dia, num panfleto alemão, o alemão gosta muito de teatro, e deu seu depoimento dizendo que a história sempre tem mais história. Então, podem mandar rádios, objetos de comunicação, que nós receberemos com muito carinho para o acervo desse Museu da Comunicação. Essa ideia de Museu da Comunicação já surgiu lá no seu tempo de rádio e televisão ou foi mais tarde, com tanto material que foi sendo reunido? Não, foi lá naquela época porque eu comecei a me interessar de corpo e alma de uma década para cá. Você já imaginava que isso teria valor algum dia como um documento daquela época? Tá. E agora vou te contar uma curiosidade que me deixou feliz também. São peças valiosas, o museu que nós elaboramos, e que, por incrível que pareça, seu Osni Bermudes não gastou um tostão. Isso acho que é fato inédito. Esse material, qual seria o destino mais adequado? Qual é a recomendação que você julga necessária para a preservação, para que ele permaneça para o futuro no acesso da comunidade conhecendo essa história? Nós temos que bolar uma instituição. São fotos, são rádios antigos. Me mandaram um rádio que tinha isso assim, de pó, e eu digo, então eu vou levar, muito obrigado. Não tem, antes de limpar, o senhor não leva. Eu digo, mas o meu hobby justamente é limpar. Tá bem, Osni, quero agradecer a sua participação conosco aqui. Conversamos com Osni Bermudes, um dos grandes pioneiros do rádio e da televisão no Paraná. Muito obrigado também a você que ficou ligado conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.